Quem são os primeiros filósofos do Ocidente? Quais as suas principais preocupações? Que tipo de tema eles abordavam? Para responder a essas e outras perguntas, fica comigo porque logo depois da vinheta no Veste Espiral de hoje, o tema é a introdução aos pré-socráticos. Bora lá! Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Galera, antes da gente começar, eu quero fazer um convite para vocês. Se você não está inscrito aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade no Filosofia Espiral, clicando no botão vermelho aqui embaixo e ativando o sininho para notificação dos novos vídeos. Não esquece, por favor, de deixar o seu like, visto que isso me ajuda bastante a propagar o meu trabalho. Compartilhar esse vídeo também nas suas redes sociais e fazer parte das nossas comunidades ali no Instagram, Facebook e Twitter, @filoespiral. Serão todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. E se você quiser, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte do canal do Telegram, que é do Filosofia Espiral, e fazer parte então da nossa comunidade com conteúdos exclusivos. Beleza? Muito bem, sem mais delongas, o tema da nossa aula de hoje é uma introdução ao pensamento dos pré-socráticos. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre aqueles que são os primeiros filósofos da história, né? É um tema muito comum, principalmente quando as pessoas estão ali no primeiro ano do ensino médio, né? Quando os alunos estão no primeiro ano do ensino médio, e claro, né, é um tema muito recorrente também durante o terceiro ano, ou mesmo durante o curso pré-vestibular, que é quando você pega aquela matéria inicial da filosofia. Então, a minha ideia com esse vídeo aqui é mostrar alguns aspectos introdutórios. Eu não vou entrar em nenhum autor especificamente nessa aula, mas quero dar um cenário geral do porquê tantos pensadores foram colocados dentro desse mesmo pacote que é chamado então de pré-socráticos. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Bom, quando nós falamos dos filósofos pré-socráticos, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é que eles são chamados de os primeiros filósofos da história. E esse primeiro período da filosofia, ele vai receber um nome a partir dos seus estudiosos. Vai ser um nome que a gente vai chamar de cosmológico. Então, o primeiro período da filosofia que nós temos é o chamado período cosmológico, também chamado de período naturalista. Ora, o que é o período da cosmologia? A palavra cosmos, né, a palavra cosmologia, melhor dizendo, é uma palavra composta por dois termos gregos. Cosmos, que vai significar aqui o termo universo, ou significa também a noção de ordem entre os gregos, né, ou o universo ordenado, e você tem a palavra lógico, né, o sufixo logia, que significa estudo. Então nós temos aqui a noção de uma compreensão racional, de um estudo do universo. Então, é interessante a gente perceber logo de cara que os primeiros filósofos, que o primeiro período da filosofia, ele foi dedicado ao estudo da natureza, ele foi dedicado ao estudo do nosso universo e como ele se apresentava para os antigos gregos, certo? Esse período cosmológico, segundo alguns historiadores da filosofia, ele vai datar aproximadamente do século 6 a.C. até o século 4 a.C. Então você tem aí mais ou menos uma faixa de 300 anos onde existiram diversos pensadores, mais de uma dezena deles, que tiveram grande relevância na história do pensamento e que foram grande influência, muitas vezes, para os pensadores do próximo período, que vai ser chamado de período antropológico, que assim que eu puder eu vou gravar também um vídeo aqui para o canal. Maravilha? Bom, e de onde vieram esses grandes filósofos? De onde vieram os primeiros filósofos do Ocidente, né? Porque é importante lembrar que quando a gente fala da filosofia oriental, isso vai ter uma outra pegada, uma outra origem, né? Uma outra temática. Os primeiros filósofos ocidentais, via de regra, a gente fala que eles vêm da Grécia. Só que assim, né, o termo Grécia ele pode ser um pouco impreciso e talvez caiba a gente especificar um pouco melhor de onde eles vieram. Eu quero que você veja que a gente tem um pequeno mapa ali do sul da Europa, e ali você vai ter uma região que é a Península Balcânica. Eu quero que você perceba que aqui na Península Balcânica a gente vai ter o que a gente chamava então de Grécia, propriamente dito, né? Ou é o que a gente tem como Grécia no mundo atual. Bom, nessa Península Balcânica existiam as principais cidades, ou pelo menos as mais famosas que a gente vê nos livros de história, como Atenas, como Esparta, como Tebas, Delfos, e não é o caso de onde existiam os primeiros filósofos. Não é dali que vêm os filósofos do período cosmológico. A gente vai perceber que existe essa regiãozinha aqui, ó, que hoje comporia o que a gente vai chamar de Turquia, ou litoral da Turquia. Essa aqui é a região de onde vêm os primeiros pensadores, que vai ser chamada antigamente de Jônia,
ou Iônia, segundo algumas traduções. Dali, nós temos algumas cidades, como por exemplo a cidade de Mileto, a cidade de Éfeso, a cidade de Samos, de onde virão grandes pensadores do período cosmológico. Também temos como parte desse período cosmológico ou filósofos oriundos desta região aqui, ó, circulando ali, o sul da atual Itália, que vai ser chamado naquela época, né, nesse período do século VI ao século IV, ele era chamado de Magna Grécia, certo? Onde nós teremos cidades como, por exemplo, a cidade de Agrigento ou a cidade de Eleia, de onde também virão grandes pensadores. Então, a gente costuma ver que a filosofia, ela vai surgir, entre aspas, nas periferias do mundo grego, né? Então, não é nessas principais cidades, ou mesmo em Atenas, tão famosa por produzir grandes pensadores, não é lá que a filosofia nasceu, mas sim nessas regiões chamadas de Jônia e Magna Grécia, certo? Os primeiros pensadores, eles recebem o nome, então, como a gente vê nos manuais de filosofia, de pré-socráticos. Só que aí tem um detalhe interessante, né? Por que os caras são chamados desse modo? Por que esses filósofos são empacotados dentro da nomenclatura pré-socráticos? E é importante que a gente diga que não é simplesmente pelo fato deles virem antes de Sócrates, né? Aliás, essa é a sua tendência. Eu imagino que quando eu fiz a pergunta, você já falou, uai, lógico que chama pré-socrático porque o cara veio antes do Sócrates, né? Mas veja, não é bem assim que funciona. Alguns pensadores pré-socráticos, para você ter uma ideia, eles viveram contemporaneamente a Sócrates e alguns, um ou outro, né, chegou a viver até depois do próprio Sócrates. E ainda assim o cara é classificado como pré-socrático. Então isso faz você pensar, bom, ou esse pessoal da filosofia não sabe muito bem lidar com data, né, ou existe algum outro motivo para esse nome aparecer. E no caso a gente vai trabalhar com a segunda hipótese. Bom, os pré-socráticos eles são chamados deste modo por uma questão muito mais ligada à temática que eles estudavam, ou seja, a chamada filosofia naturalista ou a filosofia cosmológica, que é uma filosofia, como eu vou explicar já já para você, né, é uma filosofia voltada ao estudo da natureza, ao estudo do cosmos, com por isso inclusive o nome do período, né, período cosmológico, período naturalista. Então, o fato desses autores todos, apesar de alguns nem sequer terem se conhecido, estudarem temas muito próximos, faz com que eles sejam colocados nesse mesmo bloco. E o Sócrates, né? Por que eles são chamados de pré-socráticos? Porque o Sócrates ele será um grande divisor de águas, né? Na história do pensamento filosófico, ele vai trazer o início daquilo que a gente vai chamar de período antropológico. Na verdade, vem o Sócrates e os seus arqui-inimigos, né? Os sofistas. Eles seriam os protagonistas daquilo que a gente vai chamar de período antropológico, né? Mas do Sócrates e dos sofistas a gente vai conversar numa outra hora. Bom, Lucas, o que é essa filosofia naturalista ou essa filosofia antropológica, ou desculpa, cosmológica que os pré-socráticos estudam? Gente, é importante a gente perceber que essa filosofia ela vai receber esse nome e ela vai ter essa temática muito provavelmente pela influência que existe da própria mitologia grega, que era uma filosofia caracterizada pelo seu naturalismo. Então, é muito provável que os gregos tenham se preocupado ao produzir os primeiros estudos de forma lógica, né? Porque você vai pensar aqui, o que significa estudar filosofia? Significa você produzir um pensamento reflexivo, argumentativo, com uma coerência lógica, na tentativa de compreender a natureza e o mundo que nos cerca. Então, existe uma tentativa de explicar o mundo de uma forma distinta daquilo que o mito já fazia no mundo grego antigo, certo? E a filosofia cosmológica é aquela que vai ter como tema central, digamos assim, como mote central, a busca pela arqué da physis. Nossa, Lucas, o que é isso? Arqué da physis, né? Tá escrito aí arché da physis. Seriam duas expressões gregas. A palavra arqué tem algumas várias traduções, entre as mais comuns, eu diria para vocês o seguinte: arqué significa princípio fundamental. Veja só, princípio fundamental. Ou ainda podemos dizer que a palavra arqué, em muitos livros, né, em muitas apostilas, em muitos materiais, ela é traduzida como termo origem, origens, certo? Já o termo physis é uma outra palavra também que os gregos utilizavam e que, via de regra, vai ser traduzida também nesses livros, nos manuais e apostilas como natureza. Bom, e como assim, né? Os caras estão procurando um princípio fundamental da natureza? Exato.
a grande questão dos pré-socráticos era investigar o mundo como ele se apresentava para nós, e havia ali, eu diria para vocês, uma desconfiança de que talvez todas as coisas que existem, né, os animais, as plantas, os seres humanos, talvez entre todas essas coisas que existem no mundo, haveria um ponto comum, haveria alguma coisa que estaria por trás, né, desta natureza. Haveria, inclusive, talvez um princípio racional, um princípio compreensível do ponto de vista lógico, que formaria a tal da physis, ou a natureza. Lembrando que a ideia de natureza não é pura e simplesmente, né, bosque, árvore, passarinho ou rio, mas a natureza ela compreende toda uma realidade, né, que os gregos percebiam. Compreende, claro, todos os seres vivos, compreende os seres não vivos, todas as forças geradoras e mantenedoras, né, ou mantedoras, digamos assim, desse mundo, nesse mundo natural. Então, essa é a preocupação dos primeiros filósofos, entender se de repente não existe um ponto comum, um ponto de sustentação por trás de todas as coisas que estão por aí. E, inclusive, né, é nessa filosofia cosmológica que vão surgir hipóteses de que o mundo seria composto, por exemplo, pelos elementos da natureza, né? Então, você vai ter filósofos que tratam da água como princípio de tudo, nós teremos filósofos que vão tratar que o ar é o princípio, o fogo é o princípio, alguns deles, né, como é o caso, por exemplo, de Empédocles, vai falar que o mundo seria composto pela combinação de quatro elementos. Então, esses elementos e tantas outras teses vão compor o que a gente vai chamar então de filosofia cosmológica. E para a gente poder finalizar, né, essa nossa introdução à filosofia pré-socrática, eu poderia aqui listar para vocês, talvez alguns dos principais pensadores desse período, certo? Quem são os principais filósofos que vão compor aí o que a gente chama de pré-socráticos? Bom, eu vou colocar aqui 10 nomes para vocês, mas claro que caberia muito mais, né? Mas geralmente o que você vai encontrar aí nos livros, nos manuais de filosofia? O primeiro grande filósofo da história, que é a imagem que você está vendo aqui, né? Um filósofo chamado Tales de Mileto, um grande filósofo, grande matemático. Temos também a figura de Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia, Pitágoras de Samos, Empédocles de Agrigento, Leucipo e Demócrito de Abdera. E esses filósofos, né, para a gente poder encaminhar aí o final, eles vão formar escolas. Alguns deles foram mestres e discípulos uns dos outros. Então, por exemplo, quando você pega aqui, né, o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes, todos eles oriundos da cidade de Mileto, eles vão compor o que a gente chama de escola jônica, ou eles são os filósofos jônicos, certo? Justamente por conta da região da qual eles vieram. O Heráclito é um cara um pouco mais sozinho, apesar de também fazer parte da região da Jônia, né? Mas é um cara que geralmente é pensado isoladamente. O Parmênides e o Zenão vão formar aquilo que nós vamos chamar de escola eleata, né? Do qual o Parmênides é o grande representante, o Zenão um discípulo entusiasta das ideias do seu mestre. Então aqui a gente tem os eleatas. O Pitágoras fundou uma grande escola da qual ele teria sido grande pensador, né? Os próprios pitagóricos. O Empédocles vai fazer parte de um grupo de pensadores que ficaram conhecidos como pluralistas, certo? Que são aqueles caras que vão falar. Nossa, deu uma engasgada aqui, né? Os pluralistas, que são aqueles que falavam que existiam vários princípios para a natureza. E o Leucipo e o Demócrito também são muito lembrados, inclusive para a galera que vai estudar química depois. Por quê? Porque são os gregos que vão fazer a grande e ousada proposta de que o mundo seria regido pelos átomos, são os chamados atomistas, né? Alguns chamam eles também de filósofos ecléticos. Então, esse é o panorama da filosofia pré-socrática inicial. Você tem ali mais de uma dezena de nomes, muitas teorias, muitas respostas para o problema da arqué da physis, certo? Repito, alguns deles nem sequer se conheceram, mas se dedicaram a uma temática muito semelhante. E essa temática ela vai acabar influenciando pensadores que vão vir, né, no período antropológico ou mesmo em períodos posteriores da história da humanidade. Maravilha? Muito bem. Jovens, espero que tenha ficado muito claro, né, a explicação aí que eu trouxe para vocês sobre os filósofos pré-socráticos, que você tenha conseguido ter um panorama geral sobre quem eles são e o que eles estudavam, e nós nos encontramos numa próxima oportunidade.
Só não se esquece que se você não faz parte da nossa comunidade do Filosofia Espiral, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificação dos vídeos. Não esquece, se você também não deixou o seu like, poxa, ajuda aí e faz o nosso trabalho se tornar relevante, beleza? Não esquece também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e de fazer parte lá do nosso Instagram, Facebook, Twitter, @filoespiral, com muito mais conteúdo de filosofia para vocês, beleza? Tem o canal do Telegram, se você também quiser fazer parte mais próximo ainda da gente lá nessa rede social. Maravilha? Eu vou me despedindo por aqui e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Por hora, um grande abraço e tchau!